Muito bom dia. Eu tenho a alegria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus, como diz o salmista: deitei, dormi e acordei porque o Senhor é bom. Eu tenho a alegria de, nesta manhã, compartilhar com vocês a Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Assembleia de Deus, em Serra do Navio, padrão da Bíblia. E eu quero convocar você para estarmos juntos nesta hora que se segue. Nós vamos estar transmitindo aqui nessa live, fazendo esta live para que você nos acompanhe neste grande culto, que é o culto de ensino, é um culto de aprendizado da Escola Bíblica Dominical. E quero já começar lendo a palavra do Senhor. Você que está ligado conosco, gostaria que você passasse aí aos amigos, aos grupos, o maior número de compartilhamento possível, o nosso link, para que nós pudéssemos juntos então fazer este grande conclave espiritual de aprendizado nesta manhã, neste domingo abençoado. Vamos para a palavra. Abra comigo Atos dos Apóstolos. Pega aí a sua Bíblia, vamos compartilhar juntos a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar. Te louvar, Pai, nesta manhã, porque estamos aqui para compartilharmos a Tua palavra, aprender a Tua palavra, ensinar a Tua palavra. Olha para cada aluno, cada membro, cada congregado, aqueles, Pai, que estão ligados e que estarão ligados no decorrer, Pai, da nossa programação. Que o Senhor venha estar em cada coração, Deus, para juntos nós aprendermos um pouco mais das Tuas Santas Escrituras. Nos abençoa, nos traz um entendimento, para que esta palavra ela possa cair dentro do nosso coração. Deus, e como diz o tema, que cada crente seja um aluno assíduo da nossa Escola Bíblica Dominical. Venha nos abençoar, Pai, nesta manhã. De igual modo, aqueles que estão ligados conosco, por amor do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer em nome da minha família, missionária Irmã Salomé. Que Deus abençoe. Estamos aqui fazendo para Deus esta grande obra aqui em Serra do Navio. Também a minha família, os meus filhos. Deus abençoe minhas filhas. Que Deus abençoe a vocês todos, netos e netas. Eu sempre digo que Deus tem me dado também uma outra família aqui em Serra do Navio, que é a Igreja do Senhor, que tem cuidado de nós, de mim, aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, o texto que lemos em Atos, Lucas, ele vem fazer uma retratação, podemos dizer assim, de um modo simples, mas muito profundo. Se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, segundo Lucas, foi só o começo. Então a tarefa, ela continua, a tarefa não parou, a tarefa continua de fazer e de ensinar. E a Escola Bíblica Dominical, ela traz este tema, que é cada aluno, cada crente, seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. E eu quero fazer esta conclamação para que nós possamos ser aluno assíduo. A melhor escola, podemos dizer, do mundo é a Escola Bíblica Dominical. E aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou foi só o começo. E a tarefa é nossa de nós continuarmos ensinando, certo? É uma ordenança de Jesus, ide e ensinai, certo? Foi Ele que determinou que nós levássemos a palavra de um sistema, dentro de um sistema metodológico,
para que nós pudéssemos de fato entender e compreender as Santas Escrituras. E como de costume, todas as manhãs de domingo, nós nos reunimos no templo para aprendermos as nossas lições. E as nossas lições, elas seguem as lições de toda a faixa etária, né? Desde o berçário até aos adultos. E eu quero compartilhar aqui com vocês duas revistas que trouxemos aqui, que é a revista dos jovens para este trimestre, para o segundo trimestre de 2020, que traz como tema Tempo de Conquistas, Fé e Obediência. O livro onde está escrito a nossa revista como tema é no livro de Josué. E também quero vos trazer a nossa outra revista, que é a revista de adulto, que traz como tema a Igreja Eleita, remida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa, onde nós vamos estudar sobre a Igreja Eleita, a Igreja remida pelo sangue de Cristo, porque foi promessa dele. Então nós queremos, já nesta oportunidade, convidar a nossa diaconisa, a nossa irmã Neide Silva, que ela que é coordenadora geral da nossa escola bíblica em Serra do Navio, a da nossa igreja Assembleia de Deus em Serra do Navio. Ela é coordenadora geral, ela é coordenadora aqui do Templo Central e também de todas as congregações. Por falar em congregações, queremos mandar um abraço para todos os nossos dirigentes das nossas congregações. Irmã Josias, irmã Francisca, né? Lá no Ramal do Cachaço, Deus abençoe. Pastor Sinei Meremita, ali na congregação Bom Pastor. Deus abençoe ali todos os irmãos ali da Hebron. Que Deus abençoe o irmão Sinésio, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. A nossa congregação Betel, na pessoa do nosso presbítero, irmão Elias, e a sua esposa, irmã Ruth, toda a sua família, aquelas ovelhas ali que Deus tem confiado ao vosso ministério. Que Deus abençoe nosso irmão Claudiomar, irmã Simone, ali na congregação Monte Sinai. Deus abençoe também a todos vocês. Vamos estar juntos aqui nesta manhã. Irmão Edinaldo, né, e irmã Rosiane, ali no Perpétuo Socorro, na congregação Boas Novas. Né? Irmão Arthur, também irmã Laíse, e ali no projeto Pequeno Coração, ali na Vila Paraíso. Que Deus abençoe os servos de Deus. E também queremos mandar um abraço aí à nossa diaconisa irmã Sandra, que ela que é a dirigente ali daquele trabalho, fazendo para Deus ali um grande trabalho. E a todos os nossos professores, né, da nossa EBD, que vão com certeza estar conosco ligado. Então, quero já então passar aqui os trabalhos, convidar aqui a diaconisa irmã Neide para tomar lugar aqui como se diz aqui, na bancada, né, da nossa Escola Bíblica Dominical, e já logo após a saudação estaremos nos retirando e vamos aqui, a partir de agora, já vai estar com ela fazendo aqui a continuação dessa live. Irmã Neide, bom dia na paz do Senhor. Bom dia na paz do Senhor, bom dia a todos os irmãos. Queremos saudar a todos os nossos alunos e professores com a paz do Senhor e agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na nossa Escola Bíblica Dominical. Dessa vez, online, mas tudo quanto fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor. E já queremos convidar os nossos irmãos para estarem pegando suas harpas, para juntos louvarmos ao Senhor com 2 hinos. Muito bem. Então, daqui para frente, é com o Espírito Santo de Deus e a irmã Neide que estará conosco, fazendo aquilo que Deus tem colocado já, com certeza, no seu coração. Deus abençoe e retornarei no final para as conclusões. Um abraço, continue conosco. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o nosso hino da harpa, de número 131, de valor em valor. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só por ti avançar.
Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 141 da nossa harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto por
sempre, meu Senhor, e a meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és-me tudo, meu Jesus. Graças a Deus. Neste momento eu quero já convidar o professor Otoniel para fazer a leitura bíblica em classe conosco. Nesta manhã, nós estamos na lição de número 3, eleição e predestinação. O nosso textual está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A nossa verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 12. Creio que todos já encontraram, todos estão com sua Bíblia, sua revista aí prontos. Vamos ler como de costume. Eu leio o primeiro e os irmãos aí, a Maneide, junto com a Maneide, leio o subsequente. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Que ele o tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Todos juntos, né? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, graças nós te damos pela leitura da tua palavra. Graças nós te damos, Pai, porque temos a liberdade de estarmos aqui, Senhor, te cultuando, te louvando e aprendendo mais sobre ti. Deus maravilhoso, infinita graça, que nós possamos, Pai, mediante a tua palavra e através do teu Espírito Santo, compreendermos, Pai, tudo aquilo que tem para nos dar nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos e por fé já te agradecemos. Amém. Graças a Deus, obrigada, nosso professor Daniel. Hoje nós estaremos dando continuidade ao ensino da Palavra de Deus, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Teremos hoje a participação de mais uma de nossas professoras que trabalha com a classe maternal. E antes de nós chamarmos a nossa professora, eu quero convidar a professora Lívia, porque ela vai estar cantando o nosso corinho da Escola Dominical. Eu sei que os irmãos estão com saudade desse corinho e nós vamos estar cantando nesta manhã.
Vamos estar aqui sentados devido à questão do estúdio já está todo padronizado, mas você que pode ficar em pé aí na sua casa, pegue sua Bíblia, já está com sua Bíblia na mão, nós vamos louvar o Senhor com este corinho, que é o nosso corinho oficial da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos, que o Senhor, que vamos cultuar o Senhor com alegria e que Ele possa falar com a gente também nesta manhã. Estamos prontos e atentos para ouvir a palavra do Senhor. Estou muito feliz porque já estava também com saudade, Tia Neide, desse corinho. Então vamos louvar o Senhor. Se você pode ficar em pé, fique. E a gente vai ficar sentado mesmo, porque senão não vai ter como fazer, tá? E aí, aquele mesmo esquema, como a gente costumava fazer. Você vai andando, tá? Com a Bíblia aqui no lado, tá bom? E a Tia Neide vai me ajudar na coreografia. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Pois é Deus quem sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. O que eu faço? Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Quem conhece e pratica o que na Bíblia diz, só caminha na verdade e com Deus vive feliz. Satanás, nosso inimigo, não vai derrotar, pois quem crê na sua palavra lá no céu irá morar. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Pois é Deus que a sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã, louva a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Glória a Deus, amém. Obrigada, professora Lívia, Jesus abençoe. E agora, chama aí as crianças, porque vai estar ministrando a palavra de Deus ao coração dos pequeninos nesta manhã, a professora Fernanda. Professora Fernanda, que trabalha junto com a professora Yara na classe maternal e atendem crianças de 3 e 4 anos. Então você que tem sua criança de 3 e 4 anos pode estar matriculando na Escola Bíblica Dominical. Esperamos que logo acabe esse período de isolamento para que nós possamos voltar a nos congregar, usar as nossas salas da Escola Dominical, que foram feitas para esse objetivo, né? Acredito que os professores estão com saudade das suas salas. São salas
adequadas para as nossas crianças, pelo menos no tempo central. Nós agradecemos a Deus porque já temos esse privilégio de termos classe para todas as idades, inclusive para você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, saiba que tem também uma classe para você. Temos professoras que estão de braços abertos ali, esperando você para participar da classe do Discipulando. Jesus abençoe. Vamos agora estar com a nossa professora Fernanda. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu sou a professora Fernanda, eu trabalho juntamente com a irmã Yara na classe dos maternais com crianças de 3 a 4 anos. E hoje nós vamos ouvir a história de um amigo que ajudou 4 amigos. O tema da nossa lição hoje é: o meu amigo ajuda 4 amigos. A frase do dia é: os amigos são presentes de Deus. E para guardar no coração, Jesus viu que eles tinham fé. Vamos começar a história. Quatro homens levaram um amigo doente para ver Jesus, pois esse amigo ele não podia andar. Então eles colocaram esse amigo em uma cama e o levaram até Jesus. Como Jesus estava ensinando em uma casa, essa casa ela estava muito cheia, tinha muita gente. Então, não tinha como esses 4 amigos passarem pela porta. Então, o que foi que eles fizeram? Um deles teve uma ideia e disse: vamos subir pelo telhado, e lá no telhado nós podemos fazer um buraco. E passar com a cama. Então, cuidadosamente, esses 4 amigos, eles fizeram um buraco no telhado, olharam para ver se era muito alto e amarraram uma corda na cama do seu amigo que não podia andar. E cuidadosamente, eles desceram a cama até Jesus. E quando Jesus viu isso, ele ficou muito feliz porque Jesus viu que eles acreditavam que Jesus poderia fazer com que ele andasse. Então, Jesus olhou para aquele homem que estava naquela cama, sorriu para ele e disse: seus pecados estão perdoados. Algumas pessoas que estavam por ali ficaram muito zangadas, porque elas diziam que só Deus tinha o poder de perdoar pecados. E Jesus, ele queria que essas pessoas soubessem que ele era Deus. As pessoas, elas não poderiam ver se o homem realmente estava perdoado, mas elas veriam que o Papai do Céu tinha um poder muito especial. Então, Jesus disse para aquele homem: levante-se, pegue a sua cama e ande. E imediatamente aquele homem, ele se levantou, pegou a sua cama e andou. E muitas pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas. E aquele homem, ele agradeceu muito a Deus, ele ficou muito feliz porque o Papai do Céu havia curado ele. E como as pessoas ficaram surpresas naquele dia. E todos agradeciam a Deus, pois eles sabiam que Jesus tinha um poder especial e que ele era filho de Deus. Amém? Essa foi uma pequena história.
Espero que as crianças tenham gostado. Agora eu vou louvar ao Senhor e peço que as crianças me ajudem. Esse hino fala sobre os milagres de Jesus, alguns milagres de Jesus. Eu lembrei agora mesmo dos milagres de Jesus. São histórias lindas e você tem que guardá-las no seu coração. Preste atenção. Vamos lá, hein? Olha só. O cego de Jericó não via e fazia assim. O cego de Jericó não via e fazia assim. O cego era visto porque não podia ver. Mas encontrou Jesus e agora vai dizer: eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Agora eu tenho a luz. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver o poder de Jesus. Então, na Galileia uma letrada sem Jesus andava torto assim. Na Galileia uma letrada sem Jesus andava torto assim. E o final dessa história para quem quiser saber. Ele encontrou Jesus e agora vai dizer: ok, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, feliz eu vou viver. Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, e Jesus não vai morar. A viúva de Naim estava chorando assim. A viúva de Naim estava chorando assim. Mas Jesus no caminho com ela se encontrou. Tendo de volta o seu filho, a viúva então cantou. O filho dela levantou, o filho dela levantou, o filho dela levantou e ressuscitou. O filho dela levantou, o filho dela levantou. Glória a Deus, ele ressuscitou. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. O que não via assim, agora vê assim. O que andava assim, agora corre assim. O que chorava assim, agora canta assim. O que não via assim, agora vê assim. O que andava assim, agora corre assim. O que chorava assim, agora canta assim. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. Amém! Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Graças a Deus, que lindo! Deus abençoe a professora Fernanda, a professora Yara, que continuem trabalhando com muita criatividade para a obra do Senhor. Olha, gostei muito, Fernanda, do recurso que você usou para essa aula. Somente 4 pedaços ali de papel cartão. E olha que entendimento que trouxe para nós sobre esse grande milagre que Jesus operou. Nós temos mais irmãos que estão nos acompanhando. Graças a Deus que eu acredito que dá para mencionar o nome de todos, né? Não são tantos, mas queremos agradecer a irmã Janiele. Ela tem acompanhado praticamente todas as lives, né, que a Assembleia de Deus em Serra do Navio tem feito. E nós agradecemos muito ao Senhor pela sua vida, Janiele. Também irmão Adrian Renan, nosso irmão ali do Tempo Central, que está sempre disposto a estar cooperando com a obra do Senhor. Irmão Nilson, irmã Lucélia, a irmã Isabel Araújo, em Macapá, irmã Eliane, com certeza com o Davi, com o irmão Gibson, com o Lucas, que Jesus abençoe, a irmã Zilanda e também a irmã Sandra. Queremos também dar um bom dia todo especial para a irmã Milda.
Acho que é isso, né? Irmã Milda, no Maranhão, ela está nos acompanhando e ela é irmã do nosso pastor Josué Alves, né? Que Jesus abençoe grandemente e que nós possamos estar aqui cuidando bem do seu irmão, aqui na igreja, tá? Agora nós iremos passar para a nossa lição de adultos, tá? Você já pega sua revista, você que tem a lição bíblica adultos, nós estamos estudando durante esse trimestre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Abra na terceira lição, que agora nós teremos o comentário bíblico com o nosso professor da classe Heróis da Fé, da nossa classe de irmãos aqui do Tempo Central. Queremos também dizer aos nossos demais professores que se você sentiu o desejo no seu coração de também estar fazendo parte das lives da EBD, não sabemos por quanto tempo isso vai durar, mas o Senhor sabe, que você também sinta essa alegria, esse prazer no seu coração, né? Os irmãos que nos conhecem sabem que não é fácil nós estarmos aqui ao vivo, mas o Senhor Jesus tem tido misericórdia de nós. E desde já queremos agradecer a você que tem acompanhado a Escola Bíblica Dominical, ainda aqui no seu lar, na sua casa, né? Mas você não tem deixado de estudar a Palavra de Deus. E enquanto o nosso professor se aproxima, talvez em casa, quando você vai fazer o seu culto doméstico, eu não sei o que eu poderia ler. Nós temos todas as instruções, porque na nossa lição nós temos a leitura diária. Então, para cada dia da semana, você tem uma sugestão de leitura que você pode estar fazendo com a sua família e aprendendo juntos a Palavra de Deus. Agora vamos estar acompanhando o estudo da nossa terceira lição com o professor Antoniel. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor novamente. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Somos gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Graças a Deus por estarmos aqui compartilhando com os irmãos mais esta lição. Nosso pastor já falou, nossa irmã Neide já comentou também, mas a nossa lição que estamos dando esse trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a nossa lição desse trimestre e que nós possamos estar, enquanto não passa esse período de isolamento social, que nós possamos estar por aqui acompanhando nas nossas lives, as nossas aulas. E quero apenas frisar que a nossa primeira lição foi Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E hoje a nossa terceira lição vai nos falar sobre eleição e predestinação. Tá? A carta de Paulo aos Efésios, como nós já vimos nas outras aulas, é uma carta muito teológica e a lição de hoje não é diferente. Nós precisamos estar atentos para que não venhamos a cair em armadilhas, de muitos que interpretam as Escrituras Sagradas ao seu bel prazer, querendo fomentar a sua ideia ou a sua própria consciência, aquilo que eles acham. Mas nós vamos através da Bíblia. É por isso que nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada, estamos com a nossa lição, estamos com a nossa declaração de fé. Nós precisamos ter. Esse é um instrumento que precisa estar nas nossas mãos para que nós possamos conhecê-lo. Nós temos algumas citações, inclusive, da nossa declaração de fé, e precisamos estar com este material sempre prontos para respondermos, como Pedro disse, a razão da nossa fé. Respondemos com mansidão a razão da nossa fé.
não é um discurso, aqui não é um discurso, não é um debate, né? Nós estamos apenas trazendo a palavra. Eu gostaria que os irmãos estivessem sempre acompanhando com a palavra. Nós estaremos apontando sempre a palavra. Tá? Nosso comentário já começa dizendo que nós abordaremos os conceitos bíblicos, tá? E a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Para todos nós sabemos, né? As pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo, né? Nós somos pentecostais e nós precisamos, não podemos negociar isto, conforme o pastor Claudionor de Andrade nos diz. Não podemos negociar nossos princípios, pois somos pentecostais. E isto está dentro da nossa doutrina, e isso está dentro da nossa teologia, da teologia pentecostal. Tá? Então é dessa forma que abordaremos, através da palavra. Tá? Sem querer menosprezar ou desprezar, tá? Os outros que entendem de forma diferente, tá? Nós vamos aqui primar pela palavra. Independente de qualquer filosofia, de qualquer corrente teológica, a Bíblia, como diz o pastor Ciro Sanches e Borde, ela está acima da teologia. A teologia é a ciência que estuda as Escrituras Sagradas, ou seja, estuda as coisas de Deus. Tá? Mas a Bíblia está acima da teologia. Enquanto a teologia é a ciência, a Bíblia ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. Continuando, vamos para o primeiro esboço que diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eu gostaria de começar com algumas questões, né? São pelo menos aqui algumas questões assim. O que é eleição? Tá? Quais as condições da eleição bíblica? Terceira pergunta: o que se espera da nova vida do eleito? Tá? A outra pergunta: a necessidade de ter uma vida santa e irrepreensível é um dos propósitos da eleição? Então, nesse primeiro esboço, nós vamos responder essas questões através da palavra. Já começando, tá? A eleição traz ideia de escolha. E é isso que nos diz Efésios, capítulo 1 e o versículo 4. E eu gostaria, como nós estamos com a Bíblia aberta aqui, eu gostaria que os irmãos acessassem. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis e santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Logo, tá? A primeira pergunta, a própria Bíblia já responde. Quando ela nos faz esse questionamento, quando ela nos responde dizendo: o que é eleição? Eleição é uma escolha. Ou seja, ele nos elegeu, ele nos escolheu, tá? E isso antes da fundação do mundo, como disse Paulo aos Efésios, tá? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Logo, já responde aqui algumas questões. Apenas o versículo 4, segundo o que Paulo nos escreveu aos Efésios, e eu quero dizer que, embora tenha sido Paulo, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois Pedro disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. Tá? E esses homens que foram inspirados por Deus para escrevê-las, né, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele falou aos seus corações. Ele disse essas coisas e eles apenas registraram. E é por isso que nós temos aqui nesses 66 livros, como se fosse engrenagem, elas estão todas integradas. Não tem como, tá? Isolarmos alguma coisa e apenas fundamentarmos algo, uma doutrina, em um versículo isolado. Nós estamos aqui fazendo o contexto da Bíblia Sagrada. Continuando, vamos para um próximo trecho que diz o seguinte: em quem fomos escolhidos. O versículo 4 do capítulo 1 diz assim: como também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Em quem? Tá? Em quem? Nós perguntamos, em quem fomos escolhidos? Em Jesus, a resposta é em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Nós temos dito muito isso, e nós temos falado sobre essas questões, que a nossa vida deve ser cristocêntrica. Os nossos hinos devem ser cristocêntricos. Tá? A nossa pregação, ela deve ser cristocêntrica. Tá? Por quê? Porque Cristo é a fonte de tudo. Cristo é a fonte de luz. Cristo é quem nos ilumina. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Senhor. E é por isso que nós precisamos, Ele precisa ser o centro. Nós precisamos compreender que desde o deserto, Deus já apontava para isso, quando Ele mandou Moisés organizar as tribos de Israel no arraial, e no meio do arraial, ou seja, no centro do arraial estava ali o tabernáculo. E dentro do tabernáculo nós vemos o que? A representação, a arca da aliança, a representação da presença de Deus no centro, no lugar santo dos santos. Então logo nós podemos concluir que Ele é o centro. Isso quer dizer, cristocêntrico é que Ele tem que ser o centro de tudo. Ele tem que ser o centro do nosso louvor. Ele tem que ser o centro da nossa adoração. Ele tem que ser o centro do nosso viver. Continuando, em que tempo se deu essa escolha? O versículo 4 responde, antes da fundação do mundo. O tempo foi este, na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Se alguém pensa ou alguém pensou que o pecado pegou Deus desprevenido, se enganou, porque antes da fundação do mundo, Ele já provia para todos nós a salvação. Continuando, e qual é a finalidade desta eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A resposta é bíblica. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Nós vamos analisar lá no próximo esboço, no terceiro esboço, no que caracteriza, qual a definição desses santos. Tá? Continuando, tá? A eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Ou seja, Paulo fala aos Efésios que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o mérito todo é de Cristo. Então o que é fé, irmão Antoniel? Como a epístola aos Hebreus fala, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. O que é fé? A fé, na realidade, tá? Conforme nós vimos ali em Hebreus, nada mais é do que confiar no mérito de outra pessoa. E diante disso, nós observamos que a nossa fé é confiar na obra, ou seja, no mérito de Cristo, daquilo que Ele fez, da sua obra lá na cruz do Calvário, perdoando-nos dos nossos pecados. Continuando, Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E o que é presciência, irmão Antoniel? Presciência Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E a presciência está dentro desse atributo divino, tá? Que Ele não só sabe todas as coisas, mas Ele sabe antecipadamente. Ele sabe antes de que elas venham a ocorrer. E isso é presciência. Então, logo, nós vamos estar analisando também tudo isso. As condições da eleição é o nosso segundo item do nosso primeiro esboço. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Logo, nós vemos aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também nós vemos aqui
Paulo falando a Timóteo, tá? Que a salvação está disponível a todos. Então logo nós vamos ver, daqui a pouco também, que Deus, ele disponibilizou a salvação a todos. Todos que buscarem a salvação em Cristo, todos aqueles que ouvirem a palavra e derem crédito, como Paulo fala aos Romanos, que ele diz, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós observarmos a condição básica, a condição primária para receber a salvação é crer no evangelho. E é por isso que nós estamos a todo tempo pregando o evangelho, tá? Esta é a obra de Deus, segundo fala João. A obra de Deus é esta, fazer o nome dele conhecido, é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Muitas pessoas se enganam do que falam sobre a obra de Deus. E na realidade nós precisamos atentar para a palavra. João diz que o próprio João registrou o que Jesus falou. A obra de Deus é esta, que conheçais aquele que ele enviou. Então, que nós possamos conhecê-lo e depois de conhecê-lo, também fazê-lo conhecido. Esta é a obra. Continuando, o nosso segundo item diz, entretanto, esse meio, tá, não é meritório, ou seja, ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido. Ninguém pode, tá, passar por esse processo da eleição sem a graça. É justamente aquilo que Deus fez lá na cruz, através do seu Filho, um favor imerecido. Tá? Nós não merecíamos, mas Ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Este é o favor imerecido. Tá? Continuando desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Então a fé é isto, é acreditar no mérito de outro. O mérito todo é de Cristo. O mérito todo é do Filho de Deus. O mérito todo é daquele que se entregou por nós, lá na cruz do Calvário. Então, logo como nós dizíamos anteriormente, a nossa pregação, ela precisa ser cristocêntrica. Paulo falava aos coríntios dessa forma. Ele não veio pregando com sabedoria humana, com palavras, com filosofia e nem palavras de sabedoria humana, mas ele pregava a Cristo e este crucificado. Que nós possamos continuar, que possamos deixar de lado mensagens que massageiam o ego das pessoas, que possamos levar a palavra verdadeiramente na sua essência, na sua simplicidade e na unção do Espírito Santo. Terceiro item do nosso primeiro esboço diz: vida santa e irrepreensível. A eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Eu disse que nós íamos chegar aqui no terceiro item, tá? Corrigindo, eu falei no terceiro esboço, mas é no terceiro item. O que significa santos quando é aplicado ao ser humano, quando é aplicado a nós? Paulo começa a sua carta dessa forma, né? Ele começa a sua carta dessa forma, dizendo assim, olha, ao Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Os santos aqui, nós vamos ver em que momento, em qual é a circunstância que nós somos chamados de santos. Embora muitas pessoas, inclusive no meio cristão, ousam dizer que é impossível. Mas se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que até mesmo desde Abraão, Deus chamou e disse para que ele fosse santo. Para que ele fosse santo. Logo, Deus não vai cobrar algo, tá, do homem, do ser humano, que seria impossível dele fazer. A Bíblia Sagrada está cheia de referências, tá, de palavras dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Pedro vai dizer na sua epístola: sede santos,
em toda a vossa maneira de viver. E logo, então, o que significa esse santo aplicado ao ser humano? Nós temos aqui, nesse aspecto, o vocábulo grego, ágios, santo, significa separado do pecado. E é isso que Paulo vai falar, tá? É isso que Paulo vai dizer. Nós temos aqui algo que nós vamos falar sobre a nova vida em Cristo, que é esta pessoa separada do pecado. Então, quando uma coisa antigamente era santificada, que ela era separada para quem? Para Deus. Logo, nós também fomos separados para Ele, ou seja, nós fomos santificados por Ele, através da sua palavra, e isto por obra do seu Espírito Santo. Nós não podemos fazer, claro, tudo com nossas próprias forças, mas isso é obra do Espírito Santo. Nós vamos passar aqui para o quarto item do primeiro esboço, diz assim, a nova vida, e eu gostaria que os irmãos acessassem a palavra. No capítulo 4, tá, de Efésios, tá, como nós fomos separados, como é que a vida santa e irrepreensível que requer essa eleição, tá, ou que essa eleição proporciona, é justamente o que Paulo vai falar no capítulo 4, do versículo 22 em diante. Olha o que ele diz, olha o que Paulo vai nos dizer. Capítulo 4 de Efésios, tá? Versículo 22 em diante, diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Ele continua dizendo, pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Logo, a vida passada deve ser deixada para trás. Nós fomos separados agora para Cristo. Nós somos santos agora para Ele. Então, logo, precisamos deixar aquele velho homem, tá? O velho Adão, para trás. E vivemos uma nova vida. E isso é um estilo de vida. Que ele diz, deixando a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo. Tá? Continuando, ele diz ainda, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. São orientações. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, isso é um estilo de vida que o Espírito Santo, através da palavra, nos proporciona. Então, esta é a nova vida dos eleitos. Eles precisam esquecer e deixar para trás, e não fazer mais. Observe que Paulo está nos lembrando de como éramos antes. Mas agora, eleitos, separados, precisamos andar em novidade de vida. Precisamos estar vivendo um estilo de vida diferente. Então, ser cristão é ter um novo estilo de vida. E começando, como Paulo disse aos Efésios, é deixar a mentira, é falar a verdade. Tá? Tem muitos que, em nome da paz, preferem enganar as pessoas com palavras de lisonjas, mas nós precisamos falar a verdade, e a verdade ela é contundente, a verdade é forte. Tem muitos que dizem num provérbio popular que a verdade ela machuca, mas ela produz edificação. Deus, Ele nos proporciona tudo isso para que nós possamos enxergar, e futuramente, principalmente líderes, serão cobrados, porque deixaram de falar a verdade. Paulo, quando ele fala
no livro de Atos, relatando, tá, o seu testemunho, a sua postura. Ele disse que todos os dias não deixou de falar a verdade. Ele não deixou de falar toda a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser colocada pela metade. A palavra de Deus não pode ser camuflada. Ela não pode ser camuflada, senão ela perde a sua essência. Ela tem que ser dita na sua inteireza, na sua pureza, na sua verdade, porque ela é a verdade. E nós precisamos falar dessa forma. Continuando, nós vamos passar para o nosso segundo esboço, que tem como título Predestinado para Filhos de Adoção. A palavra predestinar mostra que destino, tá? Que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Para isso, nós precisamos entender o que é destino. Destino é o que há de vir, tá? De acontecer, é futuro. Tá? Mas como foi predestinado, então ele decidiu, tá? Ele decidiu, tá? Ele decide o que vai ser daqueles que o aceitarem. E qual será o destino? Qual será o futuro daqueles que o aceitarem? A vida eterna. Esse é o sentido da predestinação. Tá? Nós vamos continuar estudando o termo grego prosiron, tá? Produzido como predestinar, ou traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, tá? Que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. O que nós percebemos aqui, que a eleição é a escolha que feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, ou seja, é o futuro. Tá? Isso, né, não pode ser colocado de uma maneira que alguns dizem que ele escolheu um para serem salvos e outros para serem condenados. A predestinação nunca aponta para isso. A predestinação não é dupla. A predestinação aponta para uma situação, para uma coisa, somente para a salvação, que nós precisamos compreender. Por conseguinte, tá, a predestinação dos salvos é precedida, tá, pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado ou do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus, tá, reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Esta é a vontade de Deus. Romanos fala dessa situação, tá? Observe o capítulo 3 de João, o versículo 16. Deus amou o mundo. Ele não está falando do sistema que jaz no maligno. Ele não está falando do globo terrestre e muito menos do cosmo. Ele está falando das pessoas. Ele amou essas pessoas, tá? E se entregou por elas. Mas vem a parte singular, quando diz: para que todo aquele que nele crê. Este é o chamamento do Evangelho. Aqueles que creem no Evangelho e permanecerem fiéis até o fim, tá? E o destino deles, o futuro deles, tá? O que há de vir para eles no futuro, tá? É a vida eterna. Esse é o destino para todo aquele que crê. Continuando, filhos por adoção é o nosso segundo item do nosso segundo esboço, que diz assim: Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos, ou seja, os gentios conheciam sobre isso. Paulo está falando aqui aos gentios. Tá? Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir o plano da salvação, a adoção dos eleitos como filhos,
segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu próprio consentimento. Beneplácito aqui significa conselho, tá? Consentimento. É isto. Nós precisamos compreender. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Foi por amor que Ele nos adotou. Tá? Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove a Deus fazê-lo assim. É justamente nesse contexto, tá, que nós vemos que a graça é esse favor imerecido, porque nós não merecíamos, mas aprove a Deus nos chamar através da sua graça, mediante ao sacrifício, mediante a obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Os privilégios da adoção, tá? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou com os homens, né, adotando-os, tá, os escolhidos. Nós vemos isso no capítulo 1 de Efésios, e o versículo 5, ele nos fala dessa forma, diz assim, ó: e nos predestinou para filho de adoção por Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo isso que ele fez foi por amor. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, das mesmas promessas de Abraão, tá? E da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados, tá, em filhos para seu louvor e glória. O apóstolo João, no capítulo 1, o versículo 12, diz que ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam, mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tá? Esta é a versão revista e atualizada. É assim que ela fala. Continuando, na mente de Deus, se nós olharmos para Efésios 5, nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Tá? Mas quando olhamos para Gálatas, tá, 3, 26, e eu preciso que os irmãos acessem comigo, Gálatas capítulo 3, tá? E o versículo 26 nos diz assim, ó, Gálatas 3, 26, mas depois, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. É isso que nos diz Gálatas 3. Na mente de Deus, nós fomos salvos, tá? Através da sua presciência, lá como diz Paulo aos Efésios no capítulo 1, versículo 5. Mas nós tomamos posse aqui, tá? Quando nós olhamos para este versículo, dizendo assim, ó, porque todos quantos fostes, ou seja, porque todos quantos fostes batizados, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quando cremos nele, quando aceitamos o seu sacrifício, é aquilo que diz, corroborando com o que o próprio João escreveu no capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós vamos partir agora para o nosso terceiro esboço, né, que é o nosso, para finalizarmos, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. O que é que é tão sublime nisso tudo? Tá? A experiência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Se nós atentarmos para os primeiros versículos
da Epístola de Paulo aos Efésios, nós vamos entender isso. Se nós tentarmos para a Bíblia Sagrada, ela nos fala de pelo menos aqui 9 bênçãos, tá? Que nós listamos inclusive na aula passada, mas queria reprisar com os irmãos. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele nos elegeu para sermos santos. 3. Nos predestinou para sermos filhos. 4. Fez-nos agradáveis em Deus. 5. Remiu-nos com seu sangue. 6. Abundou-nos para conosco. Ou seja, todas essas bênçãos. 7. Tornou sua vontade conhecida. 8. Deu-nos uma herança. E 9. Selou-nos com o Espírito Santo. Então todas essas bênçãos, nós precisamos compreender que são bênçãos espirituais. Enquanto muitos estão em busca de Deus, em busca de uma congregação, em busca até mesmo na Bíblia de bênçãos físicas e materiais, nós precisamos dar prioridade às bênçãos espirituais. O próprio Jesus, em Mateus 6,33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que nós vemos que as demais coisas são as bênçãos materiais, serão acrescentadas, mas que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro. E essas são as bênçãos espirituais. Buscar a salvação em Cristo. Primeiro. Continuando, a predestinação e a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Tá? Como eu disse, não queremos gerar debate, teológico, mas nós vemos e acreditamos e sabemos que existem outras correntes teológicas. Mas nós estamos aqui para debatermos sobre isso. Estamos apenas expondo a palavra. Quando nós dizemos, tá? Mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus pecados. Tá? Se nós analisarmos tudo isso, nós vamos ver Paulo falando a Timóteo, nós vamos ver Paulo falando a Tito, a salvação está disponível a todos. Tá? Não tem como afirmar, usando a Bíblia, para discordar disso. Tá? Ele não fez alguns para a perdição e outros para a salvação. Não, a salvação está disponível a todos os homens. Tá? Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, essa palavra predestinação. Nas 6 vezes que aparece no Novo Testamento, Atos 4, 28, tá? E aí nós precisamos acessar. Nós precisamos ir para a Bíblia. Como eu disse, nós vamos falar da Bíblia. E na Bíblia. E olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 28, nos diz dessa maneira. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Tá? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Ou seja, Deus, ele fez tudo isso. Ele determinou tudo o que havia de fazer. Por que ele está falando dessa forma? Porque ele faz tudo segundo o nosso tempo, antecipado. No tempo dele, é dentro do tempo dele. Mas para nós, é como se fosse antecipadamente. É no passado distante. Romanos 8, 29. Eu convido novamente os irmãos para nós irmos para a Bíblia. Nós já vamos encerrar. Tá? Já deixar aqui. Romanos capítulo 8 e o versículo 29 diz assim, dessa forma: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele nos predestinou, ele nos conheceu, ele nos conhece e ele nos predestinou para isto. Romanos 30, Romanos 8 ainda, e o versículo 30, diz assim: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou,
e aos que justificou, a este também glorificou. Observe que os verbos estão já no passado. E isso é porque Deus, ele não fala dentro do nosso tempo. Tá? Se nós analisarmos, nós já passamos aqui pela eleição, nós já passamos pelo chamamento, nós já passamos pela justificação, tá? Agora tem um porém, nós ainda não passamos pela glorificação. Paulo diz no capítulo 15 de Coríntios, a partir do versículo 51, ele vai falar desta glorificação do nosso corpo. Porque hoje nós temos a redenção da nossa alma, mas ali naquele momento que Paulo fala, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, aquilo que é mortal se tornará imortal. Então ali está a nossa vitória, através da salvação em Cristo, quando teremos um corpo igual ao dele, como nos falou o versículo anterior. E ainda, Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, ou seja, no capítulo 2, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Tá? Ou seja, antes. A palavra está dentro desse contexto. E nós temos ainda, como já lemos em Efésios, capítulo 1, versículo 5 e o versículo 11, que estão na nossa leitura bíblica em classe. Nenhuma delas faz referência à condenação. Essa palavra predestinação, às vezes que ela é citada no texto sagrado, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve nenhuma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros que vão para o inferno. Tá? Como nós vimos aqui, ó, nossa declaração de fé. Nossa declaração de fé diz respeito apenas à salvação, tá? Sendo condicionada ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. É isso que é o significado de predestinação segundo a Bíblia. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. É isso que nos fala Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Tá? Foi antes. Ou seja, como dissemos anteriormente, o pecado, ele não pegou Deus de surpresa. Tá? Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Tá? Aqui consiste a sublimidade. É aqui, ó, como nós vimos lá no esboço, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Aqui consiste a sublimidade do propósito eternos em promover a salvação, o amor de Deus. Aí nós citamos João 3,16. Tá? Aí nós citamos primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10 e 19. Foi o amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Tá? Não obstante, os que chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Ou seja, já tiramos aqui a ideia de uma graça irresistível. Tá? Assim como uma pessoa pode aceitá-lo como Salvador e perder a sua salvação se não permanecer firme, também uma pessoa pode resistir esta graça. Há muitos versículos que falam a respeito disso.
Tá? O próprio Estevão, quando fazia aquele discurso, aquela grande pregação, a maior pregação de todos os tempos, no meu entendimento, a maior pregação de todos os tempos, quando Estevão faz aquela abordagem aos seus ouvintes, e ele disse que aqueles homens eram homens de dura cerviz, que sempre resistiam ao Espírito. Então, logo, a graça não é irresistível. Tá? A graça, ela é graça, mas não foi de graça. Jesus pagou um preço muito caro, mas há muitos ainda que estão resistindo. Mas estes resistem não porque foram predestinados a ir para o inferno, resistem porque não querem aceitar. Resistem porque não querem reconhecer o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Resistem porque não querem aceitar a salvação. E lembrando aqui de um certo comentário que diz que o homem, ele não irá para o inferno, tá? Porque Deus o predestinou ao inferno. Não. O próprio Cristo, quando ele está fazendo aquela separação, ele diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para o ser humano, não foi para o homem. Tá? O homem que irá para o inferno, ele irá porque recusou o perdão de Deus. Ele recusou a graça. Ele recusou o sacrifício na cruz do Calvário. O homem só irá para o inferno, não porque ele foi predestinado ao inferno, mas porque ele recusa, e porque ele recusou, e porque recusará a salvação oferecida por Cristo lá na cruz do Calvário. Tá? Concluindo, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. É isso que nos fala João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, desde a eternidade, segundo a presciência, aquilo que ele sabe antes de acontecer, em Cristo, Deus elegeu e predestinou, ou seja, apontou, decidiu o futuro daqueles que o aceitarem. Tá? E os que criam e perseveraram na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Esta foi a nossa lição. E segundo a palavra, nós podemos observar que Deus, ele tem algo preparado. Ele nos predestinou, ou seja, ele nos já decidiu o que será de todos aqueles que o aceitarem, a salvação eterna. Tá? Que nós possamos guardar essas palavras, que nós possamos nos firmar na palavra de Deus, que possamos estar cientes que não somos mais inocentes, mas precisamos permanecer, tá? E aprender mais sobre a palavra de Deus, para que Ele cada dia mais, tá, nos conforte, para que Ele nos console, para que Ele nos faça estar sempre na sua presença, que possamos estar sempre e sempre na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Maneide estará tomando novamente a palavra, tá? Que possamos estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, por este ensinamento. E como sempre dizemos, né, para cada tempo o Senhor nos dá um ensinamento propício. Nesta manhã eu quero convidar você para estar louvando ao Senhor Jesus conosco. Quero convidar novamente a Lívia para estar louvando ao Senhor juntamente conosco. E logo após estaremos passando os trabalhos para o nosso pastor Josué Alves, que está fazendo os encerramentos, fazendo suas considerações. E neste momento vamos
adorar o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés. Que possamos estar unidos com Cristo nesta manhã. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. que me render e te adorar. Tudo que há em mim Tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Glória a glória a Deus. Jesus. Eu acredito que nesta manhã você tem sentido a presença de Deus aí onde você está, né? Que o Senhor Jesus venha entrar com providência na sua vida, que diante de todas as circunstâncias você não se esqueça do Deus que você serve e que todos os dias, a todos os instantes você glorifique a Deus, nosso pastor. Muito bem. Segundo o governador do estado, o nosso estado aqui é Amapá, o isolamento vai até dia 1º, né? 1º de maio. Então, nesse período, eu queria já anunciar, dar aos irmãos um novo aviso, que nós vamos estar sempre de 11h30 ao meio-dia no Face, fazendo umas lives, para que você possa nos acompanhar no cotidiano. Eu quero fazer uma convocação a todos os nossos dirigentes
que eles possam anunciar aí nas suas congregações, de meio-dia, de 11h30 ao meio-dia, nós vamos estar transmitindo, né, uma palavra de louvor, de gratidão, para que os irmãos então assim continuem fortalecidos na graça do Senhor. Quero aí depois, vou mandar um anúncio aí no grupo da igreja, para que todos os irmãos fiquem cientes. Divulguem, tá bom? Os nossos cultos hoje vai começar às 7 horas, vai ser de 7 às 8, das 19 às 20, certo? Quero convocar aí a irmã Lívia, a direção aí do cenário, para fazer um novo cenário aqui para nós transmitir aqui direto daqui, tá bom? Deus abençoe vocês. Nosso culto hoje de domingo, tá? Das 19 às 20 horas. E segunda, quarta e sexta no horário normal de culto, de 7h30 às 8h30, nós vamos estar transmitindo nossos cultos, tá? Segunda, quarta e sexta. Sábado, nós temos a nossa programação do Círculo de Oração Infantil às 16 horas. E domingo, se Jesus não voltar, continuaremos aqui transmitindo esta palavra na Escola Bíblica Dominical. Todos na Escola Bíblica Dominical. Cada crente, um aluno. E fica aqui o nosso agradecimento a todos os irmãos que cooperaram conosco, e eu quero convidar você para uma palavra de oração. Vamos nos despedir orando ao Senhor. Os que participaram hoje. Os irmãos que participaram, o irmão Marcos, né, que é o nosso, né, fica aí sempre nos bastidores transmitindo as nossas lives, tá? A missionária Lívia. Quero agradecer também a nossa irmã diaconisa Neide, ao professor Otoniel, que transmitiu a palavra do Senhor, e a Fernanda, né? Olha aqui, Fernanda, fica aqui no centro aqui. Olha, esse aqui é a nossa. Deus abençoe, irmã Fernanda, tá? E vamos orar, agradecendo ao Senhor. Aleluia. Vamos orar? Olha aí. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, primeiramente queremos te louvar por esta equipe que o Senhor tem nos dado da nossa Escola Bíblica Dominical. Que esta palavra, Pai, ela venha cair, nascer no nosso coração, Deus, e o teu reino ser engrandecido. Continua abençoando a tua serva, a tua filha, diaconisa irmã Neide, que preside, Pai, aqui na nossa igreja, este grande trabalho, nosso ministério, este grande desafio, Pai, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor continue levantando alunos, professores, para o teu reino ser engrandecido neste lugar. Deus, à noite, no culto, que seja marcado com a tua presença. Deus, e que nós possamos estar juntos, fazendo aqui esta live, e o teu povo congregado em teu nome, assistindo, Pai, nos lares, de casa em casa. Deus nos abençoa, dá graça em tudo, nos dá um dia de paz, comunhão contigo, por amor do teu nome. E se Jesus não voltar, até lá, domingo que vem, estaremos aqui, Pai, novamente, transmitindo, Pai, mais uma lição para os nossos corações. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Que a multiforme graça do grande Deus Trino Todo-Poderoso esteja com todos e todos digam amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.